Boa noite a todos os colegas. Nós vamos dar início ao painel 3 da programação do mês da advocacia, com o tema Importância da Gestão e os Limites do Marketing para a Advocacia. Bom, eu me chamo Ariane Angioletti, sou advogada e hoje colaboro com o Sistema de Fiscalização Estadual como coordenadora regional do Sistema de Fiscalização na Grande Florianópolis. Primeiro, gostaria de parabenizar a nossa seccional, a CAASC e a ESA de Santa Catarina pela brilhante ideia de reunir todas essas palestras no mês de agosto, mesmo que à distância, né? Ano passado a gente teve as palestras presenciais. E, além disso, dizer que é uma honra para mim, uma alegria dividir um espaço com 3 referências da advocacia, especialmente quando a gente fala em atuação ética na publicidade e na gestão. Sem mais, então, para a gente aproveitar o nosso tempo ao máximo, a gente organizou previamente o nosso tempo aqui entre palestrantes. Então, primeiro, iniciando nosso painel, eu gostaria de convidar o doutor Ari Raguiante Neto, que é advogado, secretário-geral adjunto na OAB Nacional, vice-presidente do Conselho de Colégios e Ordem de Advogados do Mercosul. Doutor Ari, a palavra é com o senhor. Bom, quero te agradecer, Ariane, pela oportunidade. Quero, em nome do Rafael Orne, agradecer o convite que me foi formulado pela seccional de Santa Catarina, hoje iniciando as comemorações do mês do advogado. E aí nós já começamos, né, o dia, ou terminamos, melhor dizendo, o dia, no primeiro dia de eventos, com um tema de tamanha relevância, né? Eu sempre tenho falado muito sobre publicidade, sobre ética e fiscalização, que são temas voltados para a pasta que eu ocupo no Conselho Federal, que é a Corregedoria Geral, e tenho dito que não é mais apropriado nenhum outro tema do que este nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Justamente pelo fato de que o isolamento social ele nos impôs uma nova forma de comunicação, né? Comunicação toda ela pelo meio digital. Este evento é a prova disso e é prova de que é possível fazer e fazer bem feito, né? Que o isolamento social, fruto de uma indicação de saúde pública, pode permitir, através de ferramentas digitais, que nós possamos estar perto. Mas estar perto, estar próximos também requer limites, né? Sobretudo numa perspectiva da forma como o advogado fala com a sociedade, com o seu cliente, com o seu provável cliente, já que a captação lícita ela deve ser, inclusive, recomendada, porque afinal nós vivemos disso, de conquistar negócios através de clientes e esses clientes transformar os seus negócios em honorários advocatícios, né? Nós não podemos dizer que isso é um dilema para a advocacia, muito longe disso. Se expor, só que se expor dentro da ética, né? Se apresentar, mas se apresentar nos limites legais da publicidade é o que todo advogado deseja, quer e deve fazer para poder se manter no mercado hoje, que conta com mais de 1.200.000 advogados concorrendo, né? Então, o início da pandemia no Brasil, trazendo essa necessidade de isolamento, onde cada advogado ficou limitado ao seu bairro, né? Os tribunais agora que estão voltando a trabalhar, né? São quase 5 meses de isolamento, nós precisamos nos reinventar, foi a palavra que eu disse hoje pela manhã no evento em Cuiabá, com abertura também do mês do advogado no Mato Grosso. E se reinventar significa, acima de tudo, viabilizar meios para que nós possamos continuar exercendo a nossa profissão, dialogando com a sociedade, sobretudo numa época de grandes produções legislativas, né, Ariane? O Congresso Nacional nunca trabalhou tanto como tem trabalhado. E aí o papel do advogado ele surge com muita força nesse momento, porque somos nós que transformamos aquela leitura dos textos normativos em algo de uma linguagem mais fácil para a sociedade, né? Para que as pessoas possam compreender o que está acontecendo ali. São tantas transformações, CNJ também regulando através de recomendações, através de atos normativos e resoluções, como os tribunais devem trabalhar neste momento de pandemia, enfim, né? É uma série de informações que nós estamos recebendo diariamente e que nós precisamos vocalizar essas informações para a sociedade. E aí o papel
do advogado, ele é fundamental. Todo mundo correndo para as redes sociais, o que tem acontecido em termos de corregedoria? Há uma série de reclamações, porque nem todo mundo corre para as redes sociais dentro dos limites éticos, né? Portanto, o trabalho do Fernando, do Drey, o trabalho da seccional aí de Santa Catarina e de todo o time que está envolvido com esse grupo que diz respeito à transformação da publicidade, tem sido essencial para que nós possamos, ao final dessa pandemia, ter um novo texto normativo, Ariane, que precisa se aproximar da realidade da advocacia. Porque muito antes da pandemia, até porque nós não imaginávamos a possibilidade da existência desta pandemia com esta magnitude, né, nós já vínhamos debatendo transformações, na medida em que, sobretudo aí em Santa Catarina, onde é um estado altamente disruptivo, que tem uma tecnologia avançada, é um polo, né, de tecnologia, nós já vimos debatendo mudanças em relação à nossa legislação, porque temos 20 anos de espaço entre o último provimento e os dias atuais, temos grandes transformações, grandes ferramentas que não existiam há 20 anos atrás, e, além de tudo, uma linguagem muito ambígua que traz uma série de dúvidas na interpretação e tem provocado, inclusive, manifestações do judiciário como essa, que aconteceu na semana passada com a proibição da utilização do Google Ads, que são as famosas páginas amarelas eletrônicas, que no Congresso da semana passada, realizado pelo Conselho Federal, eu defendi a possibilidade de utilização dessa ferramenta para o advogado se apresentar ao mercado de trabalho, e hoje nós fomos surpreendidos com uma decisão judicial proibitiva, né? Portanto, inclusive até interferências do Poder Judiciário em relação aos limites publicitários na advocacia nós estamos vivendo. E aí eu faço esse apanhado para dizer o quão necessário é que nós possamos discutir esse tema com muita profundidade, com respeito, com técnica, e aí nós temos alguns especialistas, né, conosco, a Lara Sellen, uma delas, que atua na área do marketing jurídico há muitos anos, com muita bagagem, tem experiência, é advogada, então é muito bom poder estar aqui debatendo. O que eu espero, ao final dessa discussão toda, que nós possamos construir um texto, Ariane, que seja um texto que tenha a cara do advogado brasileiro, que ele possa repercutir o interesse da maioria da advocacia, de fato, e que ele possa sobreviver 10, 15, 20 anos, que nós possamos ter um texto moderno, um texto atual, né? Que possa contemplar, se não todas as ferramentas que nós temos aí à disposição, mas pelo menos que nós possamos ter um norte em relação àquilo que pode e aquilo que não pode em termos de publicidade. Mais do que isso, nós precisamos também fortalecer a nossa fiscalização. O Conselho Federal, por todas essas caminhadas que eu tive pelo Brasil, tem ouvido da advocacia que há um desejo muito forte de que nós possamos enfrentar esse tema fiscalização com mais rigor. Hoje, com muita tecnologia, o Conselho Federal e as seccionais também precisam investir em inteligência artificial, investir em robô, em algoritmos, para que nós possamos dar as respostas que a sociedade quer, sobretudo a boa advocacia quer em relação a esses temas. Concorremos hoje com startups, concorremos hoje com empresas de tecnologia, empresas com perfil e natureza mercantil que estão a oferecer serviços jurídicos. Nós precisamos combater isso, para que o mercado da advocacia seja exclusivamente do advogado, já que está muito difícil sobreviver numa profissão com mais de 1.200.000 advogados. Então, nós olhamos muito para o jovem advogado, sabe, Ariane? É preciso olhar para esse jovem que não consegue ficar no mercado de trabalho nem no primeiro ano. E um dos grandes motivos que ele vai embora da advocacia é justamente por quê? Porque ele nem sabe a ferramenta que ele tem para se comunicar com a sociedade, para dizer, estou aqui, me dê uma oportunidade, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu tenho expertise em um assunto A, B ou C. Via de regra, esse jovem, por não conhecer,
a legislação, porque nós temos regras ambíguas, ele comete uma série de infrações éticas no que diz respeito à publicidade. E isso acaba afastando esse jovem da nossa profissão. Então, também nós temos que fazer uma campanha mais educativa na transformação que nós pretendemos realizar ainda este ano, se a pandemia deixar, nós voltamos a trabalhar presencialmente, já que o debate dessa magnitude merece um diálogo olho no olho com os 81 conselheiros federais, com os presidentes que estão envolvidos. Se nós conseguirmos isso, talvez o grande diferencial para que nós possamos avançar no tempo é justamente mostrar que nós temos ferramentas suficientes para poder, ao mesmo tempo, flexibilizar as regras de publicidade, mas endurecer na fiscalização. É esse o meu desejo e essa é a minha primeira manifestação inicial que eu faço nesse sentido. Quero também agradecer muito ao Audrey, que está me ajudando no grupo de trabalho, a Lara, que me dá conselhos quase que semanalmente sobre esse tema, que ela tem essa expertise, porque o meu desejo não é apresentar ao Conselho Federal um texto que saia da minha cabeça, longe disso. Eu já conversei com mais de 100 mil advogados, presencial e através de ferramentas digitais. O meu desejo é que nós possamos ter um texto que seja o desejo da advocacia brasileira, e não de 81 conselheiros federais. Então, eu agradeço aí a oportunidade de estar com vocês de novo em Santa Catarina, porque foi aí que tudo começou em relação a esse tema publicidade. Foi a primeira seccional que eu visitei em audiência pública e aprendi muito, né? Tamanho polo inovador que nós temos aí. Então, de novo, é um prazer estar com vocês, debatendo ainda este tema que já está num outro processo de amadurecimento, mas ainda permite com que nós possamos trocar ideias sobre pontos que ainda são duvidosos. Obrigado, Ariane, por enquanto. Doutora Ari, obrigada pela explanação. Eu vou trazer só duas provocações pequenas, que o doutor Drey ele vem acompanhando, né, todo esse trabalho de revisão dos provimentos da OAB Nacional. A grande questão que eu sempre acompanho é como que a gente vai juntar tantas visões diferentes acerca da publicidade, né, e dos limites dela num provimento. Que desafio que vocês têm com relação a isso? E o que a gente vê hoje, isso lá na fiscalização a gente conversa muito, é a disparidade do entendimento das normas de um estado para o outro. Então, a necessidade da gente unificar esses entendimentos, porque acaba que todas as denúncias a gente demora muito na tramitação, e quando a gente chega em algum resultado, esse resultado é diverso do Rio Grande do Sul e do Paraná, só falando dos vizinhos, né? Acho que vocês têm enfrentado isso no Conselho Federal, com toda certeza. Perfeito. Bom, primeiro ponto que eu quero te dizer é o seguinte, talvez seja o maior desafio, você pegar um país continental, como o Brasil, né, com diferenças culturais enormes, com realidades totalmente distintas, né, capital, interior, sul, sudeste, do centro-oeste, norte e sul, norte e nordeste, desculpa, enfim, sertão. Nas minhas visitas, Ariane, eu percebi uma série de diferenças nas preocupações, sobretudo em relação à publicidade. Eu sempre dou um exemplo, enquanto os jovens estão preocupados com as redes sociais, com impulsionamento, com patrocínio, né, com TikTok, enfim, com essas ferramentas todas, no interior do sertão do Nordeste, a preocupação ainda é a publicidade abusiva tradicional, como a rádio, como a coluna do jornal. Então, o nosso primeiro desafio é tentar trazer para esse texto o maior número de hipóteses possível que nós possamos contemplar. Não só jovens, não só redes sociais, mas também ser mais claros na redação daquela publicidade tradicional. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio nosso é diminuir esse ponto de insegurança jurídica que você acabou de citar. Justamente por quê? Porque os tribunais de ética, via de regra, até por uma exigência legal, são compostos de advogados com mais experiências. E o fato de ser mais experiência traz também uma outra formação intelectual, humanística, né? Nós temos que entender, eu sempre dou um exemplo sem falar de outra pessoa, mas falando de mim. Eu tenho 28 anos de advocacia, comecei como estagiário na máquina de escrever, passei pela máquina elétrica, os primeiros computadores, e hoje nós estamos trabalhando em alto grau de tecnologia com celular.
né? Não necessitamos nem mais do computador para nos conectar com as pessoas, para peticionar, inclusive, para acompanhar julgamentos. Então, perceba quão difícil é para uma pessoa com 28 anos de profissão, que passou por todas essas transformações, se adaptar. Mas seria muito egoísta da minha parte não olhar para a advocacia para o futuro. Eu não posso, junto com meus 80 colegas de Conselho Federal, que são pessoas que, na sua grande maioria, já têm uma certa experiência na advocacia, já estão estabelecidos na profissão, não olhar para o futuro. Esta falta de diálogo com a base da advocacia, eu não vou patrocinar. Longe disso, para que o texto seja bom, seja compreensível, seja aceito pela advocacia, ele tem que ser um texto que olhe para frente, olhe para o futuro. Então, é isso também o outro nosso grande desafio. Em relação ao tema divergência jurisprudencial dos tribunais de ética, eu tenho sugerido que todo tribunal de ética tenha uma turma deontológica, porque nós acreditamos que, com isto, pode reduzir o grau de insegurança na aplicação da legislação. Esse é um ponto. O segundo ponto, e o Fernando Drey é um dos responsáveis por isso, nós estamos agora, no mês que vem, votando, aliás, talvez neste mês de agosto, votando no Conselho Federal a possibilidade de criação do TAC da OAB, né? Termo de ajuste de conduta. Justamente para quê? Para fortalecer os tribunais de ética e as comissões de fiscalização nos respectivos estados, para que ela possa ter um instrumento para oferecer aquele advogado infrator da publicidade, que é de menor potencial ofensivo, mas tem um dano social impactante, né? Se a solução demora para acontecer, então oferecer para ele uma solução alternativa rápida, ou seja, sequer instauraríamos um processo se ele aceitar reparar aquele dano imediatamente, ajustar a tua publicidade aos limites que a fiscalização lhe impor, e aí também nós teríamos um grau de litigiosidade menor nos tribunais de ética, e isso, de certa forma, em temas como publicidade, onde a carga da formação intelectual e pessoal de cada julgador importa muito no resultado daquilo que vai sair do julgamento do caso concreto, ela vai reduzir. Eu espero que isso reduza. Então, me parece que, trabalhando dessa maneira, a gente pode ter uma outra perspectiva em relação a esse tema. Ariane. É importante que a gente busque essas ferramentas e as metodologias de diminuir o tempo de resposta da OAB quando a gente fala de internet, né? Que a gente posta hoje, quantas vezes isso é replicado, e até a gente conseguir reparar o dano, talvez ele nem consiga mais ser reparado, né? Tem algumas colocações aqui no chat, que eu vou aproveitar que a gente está com o nosso tempo ainda. Tem duas participantes que colocaram aqui, uma fala sobre as divergências entre os entendimentos do que é mercantilismo, né? O que é a mercantilização da advocacia, e uma outra participante fala também da questão do investir, do quanto custa investir, e talvez essa seja também um ponto de discordância, né? Aqueles que têm mais dinheiro vão conseguir investir em mais recursos, e os que têm menos dinheiro em menos recursos. Talvez esse também seja um ponto bastante divergente. Veja, o ponto que mais tem divergência em relação à pesquisa que a OAB tem feito é justamente isso, se é válido ou não permitir a monetização, né, da publicidade, né, o impulsionamento, enfim. Isso é um ponto que divide. Alguns entendem que isso é bom para o jovem, porque se você investir 100, 200 reais é suficiente para você ter um upgrade na tua própria rede e ser visto por mais pessoas. Outros entendem que isso vai abrir mais ainda o fosso que há entre o jovem e o experiente, porque os grandes escritórios podem monetizar essa relação muito mais, né? O que é que vai ser determinante para a minha atuação nesse caso? Saber se o Conselho Federal terá, e as seccionais terão condições de fiscalizar. Porque eu não posso dizer que até 100 reais tudo bem, acima disso é abuso, não pode, se eu não tenho uma ferramenta que vai me dizer se a pessoa efetivamente ficou ou não dentro do limite, né? Então, nós estamos trabalhando paralelamente à revisão do texto num investimento maciço em tecnologia, em pessoal, em recursos humanos, na equipe de fiscalização. Tanto é verdade que nós criamos
no Conselho Federal algo que não existia, que é a Coordenação Nacional de Fiscalização, para trabalhar em sintonia com as comissões estaduais, justamente para que a gente possa ter soluções orgânicas, diminuir o grau de insegurança, de incerteza. Mas, para isso, nós estamos muito atrasados, mas muito atrasados em termos de tecnologia. Né? Isso não é uma crítica àqueles que passaram pela OAB e não investiram, tinham outras prioridades. Esta gestão, né, está dando prioridade nesse ponto, na compreensão de que é um reclamo muito forte da base da advocacia. Né? Eu tenho ouvido muita reclamação. Para que eu vou seguir na risca a publicidade da OAB se o meu vizinho não segue e nada acontece? Então é isso, sabe, Ariane? Nós estamos investindo bastante nisso. Se nós tivermos condição de fiscalizar, talvez nós possamos permitir, sim, um impulsionamento dentro da sua própria rede, Mercantilizar, na minha visão, é justamente, a partir deste exemplo do impulsionamento, é você falar para fora da sua rede. Ou seja, você falar para um indeterminado. Aí você está tentando mercantilizar. Ou quando você faz uma publicidade banal, comparando um serviço personalizado do advogado como se fosse um produto de prateleira no supermercado. Isso é mercantilizar, né? É tratar o nosso trabalho como uma mercadoria. Existem várias formas na publicidade. Uma delas é quando um advogado, por exemplo, ao invés de vir nas redes para mostrar o que é que ele sabe fazer, ou seja, algo que ele tenha conteúdo, não é isso, Lara, que você ensina há anos, né, que as pessoas precisam estudar, se aperfeiçoar e apresentar um conteúdo qualificado daquilo que ela sabe fazer. Muitas pessoas vão lá e dizem o seguinte: me contrate que eu faço 10 habeas corpus por X, me contrate porque eu faço 50% de desconto, me contrate porque eu tenho um carro bonito e uma casa bonita, logo eu sou um advogado de sucesso e sou um bom advogado. Isto é mercantilizar, né? É dar aquele que nós queremos levar a mensagem, né? Uma mensagem totalmente equivocada de que nós estamos nos comparando com um produto, sim, de prateleira de supermercado, onde a escolha vai se dar pelo preço e não pela qualidade do serviço. É isso que é a mercantilização, na minha visão, a partir da publicidade. Não sei se eu consegui responder a colega aí. Concordo em gênero, número e grau, doutora Ari. Queria agradecer essa sua participação inicial. A gente vai conseguir deixar um tempo final para que os três palestrantes possam conversar entre si. E gostaria, então, de passar a palavra agora para o doutor Fernando Drey, que é o nosso advogado, conselheiro estadual da UAB de Santa Catarina, coordenador do Sistema Estadual de Fiscalização, a quem, desculpem a falta de formalismo, eu chamo carinhosamente de nosso chefe. Ele é o chefe da nossa gangue da fiscalização, um incansável, está 24 horas à nossa disposição e com uma humildade gigantesca, sempre pergunta, olha, se eu não sei, se eu não entendo, e a gente vai aprendendo junto. Passo a palavra para o meu chefe querido, doutor Drey. É uma satisfação poder estar aqui presente com o doutor Ari Raguian, nosso também presidente do Comitê Nacional de Fiscalização do Exercício da Advocacia, do qual eu sou membro, e tenho aprendido um tanto, apesar de a gente não ter podido se abraçar ainda pessoalmente, mas quero fazê-lo em breve. A doutora Lara, que estou conhecendo agora também, mas já vi alguma coisa do que ela vem exercendo aí diante da instituição, e a doutora Ariane, que é o nosso braço direito aí na fiscalização, a nossa coordenadora da região da Grande Florianópolis, e que nos auxilia bastante e que tem me ensinado aí com relação a esse marketing de conteúdo, marketing de captação, enfim, essa diferenciação que eu ainda não estava bem habituado a conhecer. Ouvindo o doutor Ari falar, assim, eu tinha pensado em falar algumas coisas, no que eu iria falar, o universo do que a gente está tratando é tão grandioso, e ouvindo o doutor Ari, assim, eu acabo concluindo que tem um tanto de coisas que ainda tem que aprender e que desenvolver, mas eu posso trazer, assim, de pronto, uma mensagem da nossa instituição, na condição de conselheiro estadual, e de ter sido guindado a esse comitê através do doutor Rafael, nosso presidente, que a gente tem procurado aqui em Santa Catarina, doutora Lara, doutora Ari, dar uma resposta a essa inquietação da classe da advocacia
com relação exatamente às questões dos transbordamentos éticos que acontecem, especialmente na publicidade. Não é diferente no resto do país. Há poucos anos atrás, nós não tínhamos talvez essa necessidade, não tínhamos essa questão para se debruçar, mas à medida que a tecnologia veio trazendo esses recursos, essas possibilidades tantas, a gente também passou a verificar a necessidade de dar uma resposta para isso. Aqui em Santa Catarina, na gestão ainda do Dr. Túlio Cavalazzi, houve um início assim, de um esboço, uma minuta do que poderia vir a ser um sistema estadual de fiscalização. Adotado depois pelo presidente Brincas, cuja gestão eu tive a honra de estar presidente da subseção de Videira, uma subseção de médio porte, mas também me coloquei à disposição do Dr. Brincas, na época, para auxiliar na formatação de um sistema estadual de fiscalização. Então, a preocupação do Dr. Brincas, na época, e também do Dr. Horn, atualmente, é de que a gente faça um trabalho assim, essencialmente pedagógico. Não é do nosso pendor advogados assim, fiscalizar os colegas advogados. É uma situação que nos coloca, às vezes, numa saia justa. Então, mas em razão de que muitas escolas de advocacia, talvez a doutora Lara depois nos auxilie nesse quesito, as escolas também não preparam muito bem os colegas que vão entrar no mercado de trabalho com relação à gestão do escritório de advocacia, com relação ao fluxo operacional dos procedimentos do judiciário e com relação à ética mesmo. A cadeira de ética, às vezes, ela não é ofertada assim com aquela tamanho que deveria ser. Por quê? Porque é justamente essa questão que vem aqui fluir nos nossos sistemas e nas nossas denúncias na fiscalização. Então, como é que nós faríamos isso aqui em Santa Catarina? Exatamente porque o doutor Ari acabou de falar, o recurso da instituição ele é parco, é um recurso minúsculo, ainda é pequeno. Nós temos que, às vezes, batalhar contra gigantes, e nós ainda estamos numa situação ainda de crescimento. Nós dividimos o estado em 6 regiões, a Grande Florianópolis, região sul, região norte, o Vale do Itajaí, região oeste e região Planalto Meio-Oeste. Estabelecemos uma coordenação para cada uma dessas regiões, solicitamos aos nossos presidentes de subseção que indicassem o nome de 1 ou 2 colegas advogados para operar dentro da sua subseção a atividade da fiscalização. E hoje nós temos aí mais de 80 valorosos advogados e advogadas, fiscais, credenciados, e que estão carecendo de um treinamento um pouco melhor agora, e que também, por conta dessa pandemia atrasou um pouco aquilo que nós tínhamos elaborado para as ações da fiscalização aqui no decorrer desse ano 2020. Mas, então, voltando à formatação do nosso sistema aqui, feita essa divisão em coordenações regionais, então facilitou muito o nosso trabalho. O foco que nós trabalhamos essencialmente com relação aos advogados é a publicidade irregular, que é o que mais acontece, e a apropriação indébita, que infelizmente ainda acontece em algumas situações. Então, esse tem sido o foco nosso aqui, também a pedido do nosso presidente. E com relação aos que não são advogados, o exercício ilegal da profissão. Essa é uma situação assim, bastante complicada, e sei que há no Congresso Nacional já há muitos anos tramitando um projeto de lei para criminalizar o exercício ilegal da profissão da advocacia, e eu faço coro a esse projeto, e talvez a gente possa levar isso ao Conselho Federal, através do nosso comitê também, doutor Ari, mais esse lobby assim, em razão da aprovação dessa lei, porque hoje, se você tem alguma situação que você precisa, por exemplo, de uma autoridade policial, você tem dificuldade de atendimento. É uma contravenção, assim, não é crime, então não tem uma atenção potencial que poderia ter caso viesse a ser criminalizado. Então, nós temos aqui em Santa Catarina, doutor Lara, um cuidado. Por exemplo, quando vai entregar as credenciais aos novos advogados, a gente procura fazer uma palestra, um curso rápido da ética na advocacia, entregar o código de ética ao jovem advogado, porque às vezes ele sai despreparado da escola e vem para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e acaba, às vezes, involuntariamente, esbarrando
numa infração ética. Então, esse conhecimento inicial sempre é importante. Nós fizemos aqui campanhas de valorização da advocacia, de fiscalização, através da edição de uma cartilha da publicidade, de um vídeo institucional. E pudemos implementar também na OAB em Santa Catarina o processo eletrônico da fiscalização. Então, já existe um fluxograma operacional funcionando. Se hoje mesmo, essa semana, a doutora Ariane nos brindou com uma ideia inovadora, porque todos nós, coordenadores e fiscais, recebemos diariamente, em nosso WhatsApp, em nosso e-mail, um tanto de registro de situações, isso pode, isso não pode. Então, nós estabelecemos uma resposta uniformizada para todas essas indagações, já, inclusive, orientando como é que deve proceder. Então, se é uma situação que efetivamente existe uma irregularidade, que ela possa ser levada diretamente à Procuradoria da Fiscalização da Seccional, através do link próprio, e daí iniciar um procedimento eletrônico. E esse recurso, que eu acredito, e não é uma criação nossa, na verdade, doutora Lara, lá no Paraná, já existia um início desse procedimento de ajuste de conduta, que a gente procurou adotar, melhorar, e através da resolução aprovada pelo nosso Conselho Estadual, já está em funcionamento, que é o ajuste de conduta. E que a gente levou essa ideia, então, para o Comitê Nacional, o doutor Ari falou ainda há pouco, foi muito bem recebida, e provavelmente a gente vai poder levar isso ao Conselho Federal, no sentido de que seja adotado, então, por todo o território nacional, que é um procedimento que dá uma resposta, como a doutora Ariane falou ainda há pouco, uma celeridade na resposta institucional. Porque na condição de conselheiro estadual, logo no início da nossa gestão, eu me deparei recebendo processos para relatar, processos de representação por questão de publicidade, mas processos que já tramitava 4, 5 anos na casa. Então, é uma resposta inócua, isto, lá na frente. Até acaba demonstrando uma certa falta de profissionalismo na gestão da fiscalização. E muitas vezes, nesses processos, acaba o eventual infrator recebendo uma censura reservada. Ou seja, a montanha acaba parindo um rato. Mas isso levou à operação e o trabalho de muitos voluntários da instituição. Então, uma resposta mais imediata é muito importante. Nós falávamos ainda com o doutor Paulo Brincas, quando eu falo muito dele, porque foi ele que me deu esse presente de poder auxiliar, ofertar alguma coisa dentro da atividade da fiscalização. Fala que há necessidade de que o advogado ou advogada, eles percebam, tenham a sensação de que existe uma fiscalização. Aqui em Santa Catarina, doutora Ari, eu costumo dizer que, embora a gente não tenha ainda a condição de alcançar todas as ocorrências, mas aquelas em que nos é instado a manifestar, a gente procura dar uma resposta. A gente procura fazer a abordagem pedagógica, fazer a diligência necessária, se há uma necessidade de encaminhamento ao TED, se há uma necessidade de uma representação, se há uma necessidade, uma possibilidade de um ajuste de conduta. Então, é importante que todas as questões que são trazidas hoje para o nosso sistema estadual, a gente dá uma resposta. Se não consegue alcançar tudo ainda, é porque, como o senhor disse ainda no começo, o nosso recurso ainda é pequeno. Mas, nesse particular, quero abrir um parênteses e dizer que eu também sou favorável a que nós, a OAB, possamos fazer uso desses mesmos recursos, dessa mesma tecnologia. Se existe uma inteligência artificial hoje fazendo publicidade regular, que nós, através de uma inteligência artificial, possamos também acompanhar, monitorar, fiscalizar e, quem sabe, até dar uma resposta para isso. Dentro, então, do nosso sistema, de todas as ações que pudemos fazer, talvez também o melhor resultado disso tenha sido a nossa condição de hoje participar, juntamente com o doutor Ari e com os colegas, a doutora Margarete, e agora me foge a memória dos outros componentes do comitê, mas temos um Comitê Nacional de Fiscalização do Exercício da Advocacia, e que iríamos nos reunir agora em abril, me parece que estava marcado, para estarmos lá no Conselho Federal, para iniciar as nossas atividades lá, mas a pandemia atrapalhou, isso causou um pouco de demora, mas a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Ainda nessa gestão, eu tenho assim, a certeza que a gente vai poder entregar para a advocacia um sistema nacional de fiscalização, da forma assim, mais harmônica possível, respeitadas as realidades
diferentes, como muito bem diz o doutor Ari, mas alguma coisa que tenha um entendimento, um procedimento assim, para todos, assim, por igual. E o maior desafio que a gente encontra é recepcionar todos os recursos tecnológicos hoje disponíveis, porque hoje o mundo, em razão dessa pandemia, ele está acontecendo em cima de plataformas digitais. Receber todos esses recursos, recepcionar isso dentro da instituição, sem ferir os preceitos éticos. Como é que se faz isso? É uma resposta muito difícil. Me perguntaram um dia desse, e eu tive uma aula outro dia com a Sandra, com o Pirajá, a respeito da disrupção, né? Que é um conceito aí moderno da disrupção. Mas eu entendo assim, muito embora eu acompanhe esse conceito, e é uma necessidade, eu preciso acompanhar, porque o mundo vem cada vez modernizando mais, mas os preceitos de ética, de respeito, de sobriedade, esses são irredutíveis, esses permanecem. Então, como é que a gente pode atender? É observar o que diz a lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, ela tem o regramento. O provimento no 94, 2000 tem o regramento. O Código de Ética e Disciplina tem o regramento. Obedecer o que está na lei. E aquilo vai ser muito difícil que seja ruptível. Na verdade, o que tem que disruptir são os procedimentos, a forma de atualizar e de operar essas questões, mas não os conceitos éticos que a gente já conhece e com relação à norma, enfim, e de respeito à lei. É uma responsabilidade muito grande fazer uma fala dessa, e acabei esquecendo de também cumprimentar as pessoas que eventualmente possam estar ouvindo, assistindo, e diante de pessoas que a gente sabe que tem uma bagagem assim, e uma prática muito grande, mas eu me coloco também aqui ao doutor Ari, à doutora Lara, e ao OAB em geral, também como um aprendiz, como um soldado, quero participar, continuar dando aqui o meu trabalho, a minha dedicação, porque eu também acho que a advocacia ela deve preservar, ou quem sabe até mesmo resgatar aquela respeitabilidade, aquela credibilidade que ela sempre teve. Buscarmos hoje pela história da República Federativa Brasileira, a OAB sempre esteve ali, par e passo com as conquistas republicanas, e é uma instituição que sempre foi respeitada exatamente por apresentar um trabalho ético à sociedade. Então, é nesse sentido, é nessa direção que eu busco fazer meu trabalho, e é nessa direção que eu continuo aqui a postos para aquilo que de mim for necessário. Essa é a minha primeira manifestação, fico muito agradecido aí aos senhores. Doutor Drey, eu queria primeiro, acho que merece toda a referência, ler uma colocação do doutor Anacleto Canaã, nosso presidente do TED, né? Atualmente, os tribunais de ética e disciplina estão sobrecarregados com um enorme volume de processos disciplinares, cuja infração é punível com pena de censura convertida em advertência, e há casos que o julgamento demora anos, o que afasta o almejado efeito pedagógico. Acho que isso vem ao encontro da nossa proposta da notificação, né? Da notificação de ajustamento de conduta. A gente chama de notificação por enquanto, né? Já que é um procedimento. É um procedimento. E uma outra questão que se coloca aqui, que na verdade não tem a ver com a publicidade em si, mas na verdade com o julgamento ético, que é sobre a publicidade dos julgamentos, né? A participante coloca aqui que a gente poderia consultar quem está com o termo de ajustamento de conduta ou não, mas de toda forma isso é um procedimento que não é aberto, nem o nosso procedimento ético é aberto, né, por uma questão, né, do momento em que o advogado tem para se defender, enfim. Então, são essas duas questões. É o doutor Anacleto que concordou com o senhor, né, sobre a necessidade da antecipação, e eu queria que o senhor explanasse um pouco para as pessoas o que nós falamos muito dentro do nosso grupo da fiscalização, que é da nossa parte, como fiscais, né, que as pessoas cobram demais da fiscalização, mas nós também nos cobramos, né, a gente sempre fala, nossa, a gente enxuga gelo. Então, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso também, da dificuldade que nós temos de atuar, especialmente com relação aos nossos próprios colegas, né? É advogado falando com advogado, não é fácil. Especialmente o senhor que vem de uma subseção, como o senhor diz, de porte médio,
A dificuldade é maior ainda porque todo mundo se conhece, não é assim? Então, exatamente. colocar isso para os nossos colegas, né? Para eles também conseguirem alcançar a dificuldade que nós passamos quando a gente sai dos grandes centros. Tá certo. Essa é uma questão assim bem interessante e bem contundente dentro da nossa atividade. É difícil você encontrar colegas voluntários para fazer a prática da fiscalização. Nós tínhamos uma ideia inicial e quando formatamos esse nosso sistema, a ideia era de que fiscais de uma subseção fossem fazer a fiscalização nas subseções próximas para evitar justamente essa questão de ser conhecido e de não acabar criando uma animosidade entre os colegas. Mas isso também depende de uma estrutura financeira, de uma estrutura de recursos que nós ainda não dispomos. Eu tenho dito, e a dificuldade maior que eu encontro, Ariane, doutora Ariane, é, às vezes, com relação ao nosso próprio grupo, de manter o moral da tropa em pé. Não é fácil, porque eu vejo nossos colegas lá de Joinville, a nossa Maria de Lourdes está escutando, mas eu vejo o doutor Ciro, o doutor Adir, o doutor Robson lá em Chapecó, eu fico incomodado, porque eles também têm essa sensação de estar enxugando gelo. Mas eu tenho dito o seguinte, estar na fiscalização é como estar num campo de batalha. E, embora o nosso armamento ainda seja um armamento até certo ponto rudimentar, mas nós estamos do lado certo. Nós estamos pela ética, pelo respeito, a norma, nós estamos do lado certo. Se as nossas armas não são tão contundentes, mas o nosso ânimo, o que nos anima, é a nossa bandeira. A nossa bandeira é manter a advocacia em pé, com respeito, com credibilidade. Então, isso que nos faz andar para frente. Eu também me pego, às vezes, nessa situação, porque não é fácil. Eu recebo, assim, a hora que ligo meu celular de manhã até a hora que desligo ele à noite, eu recebo 1 milhão de coisas. Não é diferente com talvez, os nossos colegas aí, tanto daqui do evento, quanto os colegas da fiscalização. São 1000 coisas, né? Então, às vezes, dá uma desanimada, porque você vê assim, poxa, a gente está sempre querendo praticar a coisa certa e as pessoas continuam insistindo no erro. Mas, quando eu me coloquei à disposição para essa finalidade, eu sabia que a empreitada ia ser dura, que ia ser casca grossa. Então, eu não posso me abater. Eu tenho que, primeiro, para mim mesmo, manter a moral em alta e depois também aos meus colegas, aqueles braços próximos que estão colaborando, porque se nós esmorecer, daí como é que vai ser? Então, a gente que está aí responsável por isso. Mas, à medida agora, doutora Ariane, que o Conselho Federal, através da instalação desse Comitê Nacional de Fiscalização do Exercício da Advocacia, o Conselho Federal, então, ele debruçou, desculpe, os olhos para essa necessidade. Então, me parece que, a partir de agora, nós vamos ter mais facilidade e mais condições de trazer para perto de nós outras pessoas para nos auxiliar e que também a classe como um todo observe que isso está acontecendo e que há necessidade de ter um cuidado cada vez maior com relação aos atos praticados dentro da profissão. Com relação ao que o doutor Canan falou, eu quero agradecer, e é uma pessoa assim que goza assim, do meu maior respeito, porque é uma pessoa também dedicada e é uma pessoa que, tanto quanto eu, ele acredita na possibilidade de que as coisas venham a dar um bom resultado. Que esse ajustamento de conduta que a gente já está praticando aqui hoje com relação à publicidade, ele pode ser, doutora Ari, ele pode ser ampliado para outras questões. Mesmo processos que já estejam em trâmite no próprio TED, conforme o tipo de infração e também ao parecer nos eventuais relatores do processo, pode ser também utilizado para essa finalidade. Me desculpe. Eu acho que é isso, Ariane. Só uma questão que a gente sempre conversa muito, enquanto a cadeira de ética for vista nas universidades como o número de questões que cai na ordem, a gente vai sempre ter esse problema, né? Os acadêmicos ainda enxergam a cadeira de ética como, vale 15 pontos no exame da ordem, então eu vou fazer isso aqui. Então, é bastante delicado. E antes de passar para a doutora Lara, lembrar ainda que a ESA faz o nosso curso de iniciação à advocacia, tem uma palestra própria de 1h30 sobre publicidade, como fazer a publicidade, né, para os jovens advogados, para eles aproveitarem esse momento em que talvez não tenham tanto volume de processos para produzirem conteúdo da maneira adequada. Doutor Drey, muito obrigada pelas suas palavras.
Te agradeço por todo o exemplo e todo o aprendizado que tem sido ao longo desses anos. Fazer isso de forma pública, né? Aproveitar esse momento, porque tem sido um aprendizado imensurável, né? A gente já está aí desde 2017 para 2018 e eu tenho aprendido bastante. Vamos então para a doutora Lara, para a gente fazer a última palestra desse painel e depois a gente pode abrir um pouco mais para a discussão de vocês. A doutora Lara Selling, acertei, doutora Lara Selling, é advogada, escritora, palestrante e consultora especialista em planejamento estratégico e sociedade de advogados, é especialista em gestão de serviços jurídicos pela FGV e em liderança de empresas e serviços profissionais pela Harvard Business School. É presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional. Doutora Lara, nosso convite foi para falar um pouquinho de gestão a partir dessas questões, né, dos limites da publicidade e da ética. A palavra é sua. Seja bem-vinda. Depois de 2 palestras desse nível, eu só vou dizer assim, olha, eu concordo com os relatores, está tudo certo, esse é o caminho. Quero agradecer aqui o convite, Ariane, agradecer a Rafael, nosso presidente, é um prazer estar com a Ari, que além de nosso secretário, né, o meu conterrâneo, nós sul-mato-grossenses aqui, eu fora de casa e ele continua lá firme e forte no nosso Mato Grosso do Sul. E Dr. Drey, um prazer conhecê-lo também. É curioso que tanto a fala do Ari quanto do Dr. Drey trouxeram uma questão que eu acredito muito e a gente fala há quase 20 anos a respeito de empreendedorismo jurídico, né? E o que é isso, que é tão particular essa questão. O empreendedorismo lato sensu, ele não é igual ao empreendedorismo jurídico, né? E uma questão que a gente sempre diz que enquanto nós não colocarmos nas faculdades um conhecimento realmente para preparar aqueles que querem abrir o seu escritório, muitos não querem, muitos querem um concurso público, muitos na faculdade, né? Às vezes não passam naquele concurso, vêm e abrem um escritório como uma saída para as questões profissionais. Só que quando a gente vai empreender em algo, a primeira lição é que eu conheça as regras do jogo. E quando a gente fala de conhecer as regras do jogo, a gente está falando, claro, de questões éticas, os nossos regulamentos, o funcionamento de um escritório em todos os seus âmbitos. Então, a partir do momento que eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que saber qual é a regra que eu tenho que seguir, quais são as minhas responsabilidades se eu resolver assinar uma carteira de alguém, se eu resolver ter um advogado associado, se eu resolver ter um sócio, né? Quais são os meus limites? Eu tenho que saber quais são minhas obrigações tributárias, né? A gente que entra em escritórios, enfim, nesse país todo, a gente vê que, às vezes, a casa de ferreiro, o espeto é de pau, às vezes não vemos nem contratos de honorários escritos, e aí fica uma dificuldade enorme para você organizar minimamente ali a gestão financeira do escritório, porque acho que foi, enfim, não é uma coisa tão palatável ali, né, tão objetiva. Então, o princípio de tudo, estamos aqui hoje vivendo consequências, muitas vezes, dessa falta de conhecimento lá atrás, né? E um incentivo para não ser só a matéria de ética, que coisa chata, é só para eu passar no exame de ordem. Talvez ela mereça uma outra roupagem, né? Uma outra forma de apresentar as coisas, uma maneira mais prática, se isso a gente conseguir levar, claro, para as faculdades. E aí, logicamente, trazendo ali para o primeiro funil que nós temos para a entrada na profissão, que é o exame de ordem, talvez as questões, claro, vai ter que ter questão ligada ao regulamento em si, mas talvez se a gente trouxer questões práticas para analisar o grau de acuidade de análise em relação a possíveis infrações, situações em que o advogado possa dizer, olha, você tem a situação A, a B, a C e a D, qual é a que não pode? E deixar ele fazer essa análise mais do que simplesmente decorar um artigo de lei.
que para quem é bom nisso, né, não é tão complicado assim. Uma outra coisa que eu acho que é importante, né, os conhecimentos de gestão vêm nesse mesmo trilho, né, porque a gente está falando de uma mesma coisa. O que nós queremos todos aqui é que quando um advogado abrir o seu escritório, resolver efetivamente entrar para o mercado de trabalho, que ele seja bem-sucedido por um longo período, já que a profissão não é uma profissão de tiro curto, a gente está falando de uma profissão que leva uma vida, né? Então, que ela leve uma vida calcada em bases concretas, tanto de gestão, quanto tributárias, quanto financeiras, quanto éticas, enfim, de tudo que diz respeito à complexidade que se tornou ter um escritório de advocacia, por menor que ele seja. Então, esses são alguns pontos, e talvez, assim, como uma ideia, né? Acho que enquanto vocês estavam falando aqui, eu falei, será que a gente não poderia ter um repositório prático, com exemplos, com fotografias, com, enfim, imagens, questões que o advogado pegasse no seu celular e colocasse ali alguma dúvida antes de fazer o ato, antes de tomar uma decisão relacionada à publicidade? Será que ele não poderia meio que fazer uma pesquisa rápida ali num repositório sem nome, sem expor ninguém, sem... Então, assim, a gente tem que realmente, como o Ari falou, dar saltos um pouco mais consistentes em termos de tecnologia, porque é ela que está sendo hoje a grande transformação que nós estamos vivendo nesse momento pandêmico. Concordo com a Ari, a gente ficou expert em tecnologia de comunicação. Nas outras, a gente ainda tem muito o que aprender, né? Temos muito, e aí, doutor Drey, estamos todos no D0, todo mundo aprendendo todo dia é um dia novo para a gente poder começar, né? E aí, quando a gente vem para a gestão, e aí uma coisa que eu bato muito, né, principalmente nas questões estratégicas, quando a gente fala de estratégia, parece que é algo tão gigante, que é algo tão complexo, mas, na verdade, um erro que eu detecto com muita frequência dentro dos escritórios é que não há clareza. Então, já tenho o meu escritório, já está aberto, eu já pratico a minha advocacia, mas não é claro para mim o que nós fazemos efetivamente. Não é tudo, né? A gente não consegue dominar todas as áreas do direito, a gente não consegue ser efetivamente bom na entrega de um serviço jurídico para o nosso cliente em todas as áreas. Então, a primeira coisa é eu definir o que eu faço, porque isso vai me ajudar a alinhar todo esse marketing de conteúdo. Ele precisa estar alinhado com o que eu faço. Eu não posso simplesmente sair falando igual um papagaio. Hoje eu falo de lei de família, amanhã eu falo de tributário, depois eu falo de ambiental. Então, eu não posso ser isso, porque eu vou comprometer o meu planejamento de marketing também, que precisa ter uma coerência, um foco. Depois eu preciso identificar com clareza para quem eu trabalho, quem é meu cliente da ponta. É uma empresa, é uma pessoa? Dentro do grupo de empresas, dá para eu identificar? Rodrigo Bertozzi fala muito disso, da gente identificar o cliente, porque eu tenho que falar para ele. A forma de eu me comunicar com um trabalhador rural, ela é completamente diferente de eu me comunicar com um executivo, que é completamente diferente de eu me comunicar com uma dona de casa ou com um velhinho da Previdência, sabe? Então, assim, se eu não tenho essa percepção de quem é o meu cliente, eu me comunico mal. Se eu me comunicar mal, não funciona. E aí as pessoas podem achar assim, mas o marketing não funciona, aí eu preciso lançar mão de Google AdWords ou qualquer coisa do gênero, mas vai continuar errado, porque eu tenho que entender quem está do outro lado para que a minha comunicação seja adequada àquelas pessoas. Obviamente que aqui eu já passei pela questão, a gente está falando de ética, eu não estou falando de, olha, me contrata porque eu posso fazer um divórcio, eu estou em promoção. Não faz sentido isso, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Então, quem está aí do outro lado assistindo, para amanhã, alguns minutos, e escreve o que você faz, o que é o melhor que você tem, quem é o teu cliente,
como a gente faz essa entrega? A gente entrega o quê? A gente entrega um contencioso? A gente entrega uma advocacia consultiva? Uma preventiva? O que a gente faz de melhor, né? Onde a gente faz? Entende a tua região, porque vai ser diferente. Chapecó é diferente a realidade de Joinville. Completamente diferente, e diferente de Florianópolis, e diferente de, né? Cada região tem uma característica, então eu preciso entender isso. Uma outra coisa que a gente precisa entender, até para que essa gestão do marketing aconteça adequadamente, que nós temos 4 grandes segmentos de advocacia, de modelos de escritório. Agora, com pós-pandemia, a gente vai entrar com uns formatos diferentes. Mas o que eu estou falando aqui é da gente entender o que o teu cliente vem buscar no teu escritório, para aí alinhar o marketing exatamente aquilo que faz sentido com ele. Então, nós temos 4 modelos bem diferentes e bem claros, que um é a advocacia padronizada, uma advocacia de volume, de massa, onde o cliente vem buscar aí solução para problemas do dia a dia, comuns, que ele não quer gerenciar. Ele leva para um escritório um lote de processo e fala, cuida para mim. Ele sabe que ali tem, às vezes, baixa complexidade técnica, às vezes, solução para problemas do dia a dia, de consumidor, enfim, essas questões que são do dia a dia, né, que estão ali na vida de todo mundo e que é a base da pirâmide, do volume de processos que nós temos, acaba acontecendo aí. Aí você tem uma advocacia num segundo degrau, que é uma advocacia mais customizada, onde o cliente vem buscar no seu advogado a voz dele para falar assim, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso assinar esse contrato? O que é melhor a gente fazer aqui? Cobrar judicialmente essa conta ou precisa da voz do advogado que ele confia? E aí construção de confiança se faz com relacionamento. É diferente do primeiro caso. No primeiro caso, eu preciso ter tecnologia no meu escritório e dizer, pode deixar que eu cuido dos seus 5.000 processos. Aí a gente tem um terceiro degrau, que é a advocacia especializada, onde o cliente vem buscar a cura para um problema que ele nunca teve e que assusta muito ele. Uma multa tributária que pode tirar a empresa dele do jogo. Ele não vai fazer teste, ele vai perguntar quem é o melhor tributarista da cidade. Quem que entende disso? Ou estava saindo de um barzinho no final de semana, tomei umas cervejas e, sem querer, eu atropelei alguém, a pessoa veio a óbito. Eu não vou fazer teste, eu vou querer saber quem é o melhor advogado que pode me ajudar numa situação muito grave. Eu quero um especialista. E aí, obviamente, a gente está falando de degraus, inclusive de preços de honorários, porque os valores eles vão acompanhar o risco do cliente. E aí a gente chega num quarto degrau mais raro dentro da nossa profissão, que é a advocacia científica. Uma advocacia onde o cliente vem buscar a cura para um problema que ninguém nunca viveu, não tem jurisprudência. E aí eu preciso de alguém, de um advogado, de um profissional muito sênior, que conheça não só o direito, mas outras ciências. Eu sempre dou o exemplo do que a doutora Maria Berenice Dias fez no primeiro casamento homoafetivo no Brasil. Toda a jurisprudência dizia o contrário, a lei diz o contrário, não pode, não pode. Ela não convenceu a corte só com documentos jurídicos, com argumentos jurídicos. Ela teve que trazer sociologia, antropologia, enfim, pesquisas, para dizer, corte, o mundo mudou, precisamos dar resposta. Essa lei está velha, a gente precisa acomodar essa necessidade. Então, quando a gente pensa nesses 4 formatos, já encerrando a minha fala, e o marketing, tem tudo a ver. Então, alguém que não sabe o que faz, não sabe para quem faz, nunca parou para pensar em que tipo de modelo de escritório é o meu, porque eu quero que seja assim, não é porque aconteceu por acidente. Eu vou fazer o meu escritório ter características para isso. Isso eu vou cuidar das pessoas que trabalham comigo, as contratações têm que ser adequadas, os meus procedimentos jurídicos têm que ser adequados, o meu marketing jurídico tem que ser adequado e meus resultados financeiros vão ser diferentes. A gente tem que entender isso, porque senão a gente fica numa conversa meio sem sentido e talvez, dentro da visão do marketing, pensar em
elucidar para a advocacia que temos muitas advocacias. Ari mesmo disse, não dá para comparar uma advocacia do sertão com uma advocacia da capital. São outras necessidades de cliente, são outras comunicações, e aí você fazer realmente a teia disso tudo funcionar é um trabalho hercúleo, né? E eu dou os parabéns para a Ari, que encarou essa missão, né? Tão importante, tão necessária. E é isso. Então, agora, no pós-pandemia, a gente ainda vai ter que trabalhar com escritórios modulares, né? Vem outros problemas pela frente. Eu vou ter os escritórios físicos, claro, isso não vai deixar de existir, mas eu abri a possibilidade para escritórios híbridos que vão poder ter equipes em qualquer lugar do país. O que eu quero é o conhecimento do advogado, ele não precisa estar do meu lado, eu quero que ele entregue. E eu vou ter um escritório físico para atender meu cliente. Mas eu posso ter equipe remota, já aprendemos que dá para trabalhar assim. E eu vou ter os escritórios 100% virtuais, que vão poder trabalhar em casa mesmo, na sua residência, nos coworkings, né? Em outros lugares, na pracinha, não sei aonde, mas assim, não vão ter essa necessidade de atender o seu cliente da forma tradicional, olho no olho, etc., porque o cliente também mudou, né? A gente diz que precisamos de 21 dias para mudar um hábito e 90 dias para mudar um estilo de vida. Está claríssimo que todos nós já mudamos o estilo de vida, né? Vamos ter que mudar outras coisas, enfim. Então, quando a gente fala de gestão disso tudo, só para arrematar, eu começaria com educação, não tem como a gente fugir disso. Nós temos pessoas que estão perdidas, erram por ignorância, erram por não ter parado para pensar antes de fazer. Já vimos N casos assim tristes de pessoas boas, de pessoas que querem fazer uma advocacia boa, foram mal orientados, porque aí não sabe quem contratar, contrata uma empresa de marketing que faz o marketing no supermercado. Ele vai vir com que tipo de matriz, né, na sua mente? Olha, faz aí um encarte, coloca no jornal de domingo que está tudo certo. A gente põe umas frases de impacto e está tudo certo. Não é bem assim, né? Então, educação é o início da história. Acho que a OAB tem um papel importante nessa disseminação de conteúdo, né? E é isso. E nós, da advocacia, aí é um recado para os advogados que estão assistindo: assumam a sua responsabilidade com o seu escritório. Tudo que acontecer para o bem ou para o mal te dá uma consequência. E aí, quanto mais a gente proteger esse escritório para que ele seja o melhor possível, que ele faça a melhor advocacia, que entregue o melhor serviço ao cliente, que faça o melhor marketing, é isso que vai dar longevidade para ele e uma marca que vai estar sempre sendo carregada com a cabeça erguida, com o peito estufado, muito orgulho por aquilo que faz, porque no final das contas é isso que a gente vai levar dessa vida. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui e me coloco à disposição para as perguntas. Obrigada, doutora Lara. Eu já tive a oportunidade de ler alguns dos seus livros e sempre são muito inspiradores, de ver algumas palestras, de te acompanhar nas redes sociais, eu realmente te acompanho de perto. Que bom. Eu queria fazer uma provocação para os três palestrantes. Vamos imaginar aqui uma figura. Essa figura ela é formada há 3 anos, então ela está ali na metade da sua jovem advocacia, e ela tem um escritório modesto, né, aquele que vai atrás do cliente para pagar a conta do mês, e vem a pandemia. Essa pessoa agora não sabe se paga o aluguel, se paga a luz, se paga a internet, se fica em casa, o que ela faz? E essa é uma realidade que a gente não pode dizer que não existe. Ela existe, ela é a maioria, né? Que agora é uma autoajuda, um momento assim de empoderamento e de deixar uma mensagem. O que nós podemos dizer para esse advogado? Porque muitos estão se lançando para a internet por total desespero, porque não estão tendo os clientes, eles não têm esse tempo que a doutora Lara falou, de construir uma relação com o mercado, enfim. Muitos não vêm de famílias de advogados, então tem que cavar o seu espaço mesmo, né? Doutora Ari, como que a gente pode instigar esse advogado a passar por essa de maneira ética e mesmo assim tentando ocupar o seu lugarzinho no sol? Bom, eu penso que a pandemia pegou todo mundo.
do mais jovem ao mais velho, do pequeno ao grande, e cada um tem um sofrimento na proporção do seu tamanho, né? Os grandes escritórios também tiveram interrupção de contratos, inadimplemento, existem um fluxo financeiro muito grande, né? Folha de pagamento, enfim, todo mundo foi impactado. O que diferencia aqueles que vão sucumbir dos que vão permanecer? É o que a Lara disse, é você focar naquilo que você sabe fazer, tentar tirar desta pandemia não só aprendizado, né? Já que ferramentas tecnológicas estão sendo nos apresentadas. Eu mesmo, antes da pandemia, nunca havia feito live. Eu devo ter feito já umas 100 nesses 5 meses. Eu estou jogando por baixo, né? Portanto, nós tivemos que aprender a lidar com isso. Semana passada, aqui em Campo Grande, eu precisei ir à sede do fórum, que está fechado, porque um juiz não sabia lidar com essas ferramentas, e aí marcou uma audiência presencial. Sentamos longe um do outro com máscara e fizemos a audiência, né? Como o juiz ele é um servidor público, ele tem lá o seu subsídio, ele tem toda uma estrutura de trabalho, talvez para ele não tenha se interessado em aprender. Nós, advogados, é que temos que nos reinventar, né? Não temos salário nem subsídio, precisamos estar atualizados para dialogar, seja com os clientes, seja com o próprio judiciário, então nós temos que se virar, né? Então, o conselho que eu dou é, nesse tempo de crise, paciência, serenidade, foco nas oportunidades, né? Muitas oportunidades estão aparecendo. Nós vamos sair dessa crise com uma outra advocacia, como a Lara colocou, escritórios modulares, menos prédios, mais reuniões virtuais. Você quer ver uma oportunidade, Ariane, que eu não escutei ainda ninguém falar dela, mas veja, com o aparelhamento do judiciário com essas ferramentas tecnológicas, gente, qualquer advogado de qualquer lugar do Brasil vai poder fazer sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Vai treinar, então, vai estudar, vai ter qualidade para fazer um show de apresentação, para convencer os ministros, porque, veja, isso era uma oportunidade, eu não diria para poucos, mas não era para muitos, né? Você, antes da pandemia, antes das ferramentas digitais, você teria que ter uma causa relevante que justificasse você se deslocar, por exemplo, de Florianópolis para Brasília. Quanto custa uma viagem, né? Um hotel, hospedagem? Brasília é uma cidade cara, né? Tem aquela burocracia toda de você chegar no tribunal superior, ser atendido, entender como é que é o fluxo ali. Hoje acabou. Hoje você dá 2 cliques aqui, está pronto para falar, olha para uma tela e vai falar. Olha que oportunidade, né? Veja que aquele advogado que estava limitado à sua comunidade, hoje ele pode falar para o Brasil. Eu não vou nem dizer para o mundo, para não ser assim, sabe, superdimensionar as coisas, mas para o Brasil ele pode falar. Nós hoje estamos sem limite territorial, na medida que os processos são quase todos, em sua grande maioria, é óbvio que alguns estados ainda não, mas na grande maioria já são hoje todos digitais. Né? Os tribunais são digitais. Então, eu daqui, eu posso peticionar em Santa Catarina e agora eu posso falar nos tribunais aí em Santa Catarina pelo vídeo, e eu posso falar também através de live, através de Instagram, através de YouTube com eventuais clientes aí. Então, acabaram as fronteiras, né? Mas quem vai sobressair? Quem tiver qualidade. Então, esse é o meu grande conselho, paciência, vai estudar, vai aprender, foca nas oportunidades, olha para o Congresso Nacional que está legislando, olha para as ferramentas. Muita gente, sobretudo aqueles mais antigos, não querem se adaptar mais a esse modelo. Muita gente vai parar no pós-pandemia ou vai mudar, como colocou a Laura. Não, a Lara, eu vou prestar só consultoria, parecer. Eu acho que outros espaços vão surgir. É essa a minha perspectiva. É preciso ter os olhos de ver, né, doutora Ari? A gente tem que conseguir apurar o olhar, né? Você está isso aqui é o seguinte, isso é igual você estar num estádio de futebol, numa final lotado, estádio lotado, né? Quem vai ter a melhor visão do jogo? Aquele que
achar um espaço para poder, né, sentar num lugar privilegiado, né? Uma comparação até de certa forma infantil, mas é isso, a vida é isso, é um olhar que você às vezes precisa ter para alguma atividade que de repente desperta a tua atenção naquele momento e que talvez passa desapercebido pela grande maioria das pessoas, né? Uma excelente reflexão. Doutor Drey, Muito agora com o bem. senhor, qual é a sua... O doutor Rafael veio conversar conosco e disse, Ariane, não corta os palestrantes, olha só como eu estou bonitinha. Doutor Drey, qual é a sua sugestão para esse nosso pessoal, principalmente que está aí dentro dos 5 anos iniciais de carreira e a gente bate com eles, né, sempre com dúvidas, eles vêm muito buscar fiscalização, também para orientação, né? Olha, uma resposta dessa depois do doutor Ari fica fácil de responder, né? Na verdade, assim, a doutora Lara falou muito bem a questão da gestão do escritório. Não com relação à pandemia, mas antes mesmo, e isso é um aprendizado para os futuros advogados, né? Antes de abrir o seu escritório, já ter uma previsão das situações que poderá enfrentar. E uma delas é essa, ficar um tempo, assim como a dificuldade de financeira, propriamente dita. Então, agora, como fomos pegos todos de surpresa, como muito bem disse o doutor Ari, procurar se qualificar melhor, procurar estudar, procurar abordar algumas coisas, mas aproveitar as oportunidades, porque na história da humanidade, é nesses momentos de crise e que as pessoas se superam e que encontram caminhos outros para poder dar conta das suas responsabilidades. Hoje, por exemplo, como disse o doutor Ari, todos estão pegos na pandemia, então a dificuldade é para todos. Então, por exemplo, hoje o locador com o locatário estão com dificuldade de se acertar, porque um não está conseguindo receber, outro não está conseguindo pagar. Então, começar a praticar uma advocacia extrajudicial, começar a praticar alguns acordos, verificar alguns nichos que existem hoje também com dificuldade, para poder atender a si e também aos demais. Acredito, sinceramente, isso do ponto de vista assim, da humanidade, que todos nós vamos sair mais fortes, mais preparados dessa pandemia para as situações futuras que hão de se apresentar. E talvez isso seja uma sinalização importante para a gente, atendendo ao que disse a doutora Lara ali, antes de abrir o escritório de advocacia, ter um cuidado de examinar as possibilidades, as perspectivas, de se preparar para eventualmente passar por uma crise dessa magnitude. E vamos voltar ao exemplo do Ari. Se mexer, tem que procurar, não adianta ficar sentado ali se lamentando, tem que encontrar formas de resolver a sua situação em resolvendo talvez a situação dos seus constituintes, em ações que já estejam em andamento, que precisem de uma retomada, enfim, procurar lá, dar uma buscada no seu acervo e verificar onde é que pode encontrar alguma possibilidade de trabalhar, de mostrar algum serviço e de sair dessa crise aí com a cabeça erguida. Obrigada, doutor Drey. A doutora Lara, então, muita coisa vem ao encontro do que a doutora já comentou. Queria colocar aqui também que alguns participantes falam, né, que nesse momento a gente aprender a usar o marketing digital, né, e tentar se aproximar do nosso público. Então, qual é a tua principal dica? Olha, quando você fez a pergunta, eu lembrei de mim, com 29 anos, mais ou menos, mudando de cidade para uma cidade que eu não conhecia ninguém, e, de repente, tomando uma decisão de abraçar uma carreira que eu tinha na minha cabeça, que não existia, que ninguém acreditava, que não era normal falar de gestão de escritórios no ano 2000, 2001, né? E eu me recordo que eu tomei algumas precauções para eu queria muito. Então, assim, a primeira coisa é, você quer muito a sua advocacia? Essa é a primeira pergunta. Eu queria muito. Bom, eu quis muito e eu não tive investimento, eu não tive um centavo de ninguém, isso é deixar muito claro aqui. E aí eu comecei a perceber a importância que era eu ajustar os meus gastos para aquilo que eu tinha, para o meu pouco que eu tinha. Então, assim, eu me lembro de eu chegar na frente do espelho e ter um diálogo comigo mesma e falar assim, Lara, você não vai comprar sapato por 3 anos. Os teus sapatos estão ótimos, você vai ser feliz com eles e você nunca vai perder esse sorriso na tua cara porque você não comprou um sapato.
Essa foi uma segunda negociação que eu fiz comigo. E a terceira, talvez tem 4 aí. A terceira foi ter foco. Eu não olhava para os lados, eu sabia o que eu queria e era aquilo, e eu bati na tecla daquilo até que aquilo virasse aquilo. Mas não era aquilo no começo, tá? Entende? O foco estava dentro de mim primeiro. E a quarta coisa é que eu nunca desperdicei o meu tempo. Então, quando eu virei a chave e falei assim, a partir de hoje eu nunca mais vou atender um cliente, isso foi no dia, acho que 12 de fevereiro de 2002, eu fiz essa promessa para mim, eu não vou ter mais clientes sendo advogada, continuo advogada, mas nesse dia eu vou dar foco naquilo que eu quero. Eu tinha uma coisa que é ouro em pó. Fica a dica aqui, ó, não contem para ninguém, que era tempo. Eu não tinha cliente, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo. E eu nunca desperdicei 1 minuto do meu tempo. Então, o meu tempo ele é focado para estudar, para produzir intelectualmente, para inventar coisas na minha cabeça, o que eu gostaria de fazer, como seria eu atender um cliente, qual seria o meu protocolo de atendimento, como que eu faria uma palestra, como eu faria. Então, hoje, mas antes a gente não tinha as facilidades, eu não tinha rede social, tinha que ser tinha que viajar, tinha que fazer as coisas, né, como sempre fizemos. Hoje a gente tem outras facilidades, então, assim, queiram, então, só para fechar, queiram muito o que vocês vão fazer, queiram. A vontade move. Nietzsche tem uma frase, quem tem por que viver suporta qualquer como, e quando a gente quer uma coisa, a gente abraça aquela coisa e vai, né? E dinheiro, seja muito justo com o seu dinheiro, não gasta além da conta, não tem dinheiro para balada, não vai para balada. E seja feliz. Depois você vai montar o seu cofrinho e vai ter dinheiro para balada, mas não queira antecipar as coisas. Não queira fazer conta com dinheiro que não existe. E aí, o foco e o uso do tempo. Essas 4 coisas, para mim, são as dicas para quem está aí com 3 anos, para quem está com 30. Obrigada, doutora. A gente já está partindo para o final do nosso painel, rigorosamente no horário, mas olha, isso é fato raro em evento, quando é presencial, no digital a gente tem que se controlar. E se me permitem, eu gostaria muito de fazer um senão, né? Assim, juntar com as falas de vocês. Todo advogado, nesse momento, é convidado a estudar um pouco mais, né? Eu costumo dizer aqui no escritório, você faz trabalhista, olha a quantidade de questão trabalhista que está vindo agora. Você trabalha com direito da saúde, olha a quantidade, com contratual, olha a quantidade. A gente está indo para o 4º mês, né, de pandemia. Acredito eu que a partir do mês que vem, esses clientes vão começar a precisar de advogado. Porque chega no limite, vai chegar no limite da relação de trabalho, da relação contratual, vai chegar, como disse o doutor Drey, se tem alguém que não recebe, né, tem alguém que não paga, alguém não recebe. Então, eles vão chegar nesses advogados e a gente precisa estar preparado para as exceções que hoje estão sendo abertas para poder atuar, né? Bom, queria agradecer imensamente a oportunidade, em nome do Dr. Marcos Vinícius, a ESA, que é sempre muito, muito antenada nessas questões direcionadas para a modernidade, para modernizar o foco do advogado, além de trazer, claro, as questões que a gente precisa para o nosso dia a dia. Doutor Ari, como sempre, foi cirúrgico nas palavras, muito obrigada, e realmente nós aqui esperamos que todo o seu trabalho lá no Conselho Federal seja muito positivo para todos nós realmente esperamos pelas orientações do Conselho Federal, para que a gente aqui, né, doutor Drey, consiga agir da forma mais segura possível, não para a gente da fiscalização, mas para os advogados, para os nossos colegas como um todo, e aí sim nós nos incluímos, né? Para que todo mundo tenha segurança no agir. E, doutora Lara, como sempre, é uma inspiração, muito obrigada. Aconselho quem tiver aí, procurem a doutora Lara nas redes sociais, tem sempre uns insights muito bacanas, e a gente precisa mesmo aproveitar esse período para não só falar do direito, mas também olhar para a nossa profissão, né, para a gente enquanto pessoa no mercado de trabalho, né, nesse mercado enquanto autônomos. Mas, enfim, nosso último minuto, muito obrigada a todos, imensamente grata por estar aqui com vocês, obrigada a todo mundo que estava aqui presente,
Vocês receberam muitos elogios aqui no chat, as pessoas gostaram bastante, então acho que a gente chegou no nosso objetivo. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para todos.